A sua Bíblia, Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. Versículos de 22 a 32. Nós vamos ler a passagem, depois eu vou recontar a história toda para vocês, porque ela é muito longa. E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 22 diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas tu meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Preste atenção nisso. Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Essa passagem aí seria para ler no final da nossa reflexão de hoje. Mas eu li no início para que você possa entender quando nós chegarmos lá. Eu vou recontar um pouquinho a trajetória de Jacó. Quem conhece a história de Jacó e de Israel? Todos conhecem? Eu vou recontar porque pode ser que tenha alguns que não lembrem de alguns detalhes, então eu vou recontar. Jacó era filho de Isaac, irmão de Esaú. Os dois eram gêmeos. Só que na época existia, o povo de Israel tinha muito zelo, tinha uma cultura que o primogênito era o privilegiado. Depois que o pai morria, o primogênito assumia todos os bens, assumia toda a família, toda a casa. E como eles eram gêmeos, a primogenitura ficou com Esaú, porque naquele momento do nascimento, Esaú nasceu primeiro, apesar de os dois terem nascido no mesmo momento. E Esaú era o detentor da primogenitura. Jacó, ao longo da vida, ficou espreitando de alguma forma para poder se dar bem. Então a gente começa a entender um pouquinho sobre o caráter desse homem de Deus, mas homem. E porque era homem, tinha suas falhas. E uma das falhas que ele tinha é que ele gostava de levar vantagem em tudo. É mais ou menos como brasileiro, né? Brasileiro gosta de levar vantagem sempre. Carioca, o pessoal diz que é um pouco pior, né? O carioca sempre quer levar vantagem nas coisas. Mas essa parte peculiar da nossa nação a gente deixa para lá. Jacó era assim. Jacó, ele queria levar vantagem sempre. Ele ficou maquinando com sagacidade para poder ter a bênção do pai. Por quê? Porque ele sabia que só teria direito à bênção do pai o primogênito. O pai abençoaria Esaú, o velho Isaac, e não sobraria bênção para Jacó. Mas diz a história que a mãe amava Jacó. O pai amava mais a Esaú. Já existia um problema familiar, porque dentro de um lar não deveria existir esse tipo de privilégio, nesse tipo de um gosta mais de outro, gosta mais de outro. Mas existia. E a mãe tentou de alguma forma beneficiar Jacó, porque ela tinha um amor especial por Jacó. Esaú era um homem de guerra, um homem de caça, de guerra não, de caça. E Jacó era uma pessoa mais de habitar em tendas.
Estou contando a história, você vai entender por quê. Só para que você entenda todo o contexto. Um belo dia, Esaú chega com fome e Jacó está com um prato de lentilha preparado. E ele diz, então, irmão, me dá um pouquinho dessa lentilha aí. Estou com fome, estou morrendo de fome. Fui caçar, não arrumei nada. Aí ele diz assim, tudo bem, eu te dou, mas me vende a tua primogenitura. Esaú, sem sabedoria nenhuma, para que vai me servir a primogenitura se eu estiver morto? Eu prefiro comer. Fica com a primogenitura para você. Jacó deu o primeiro golpe. Agora ele tinha a detenção pela palavra de Esaú, que a primogenitura seria dele. Faltava o quê? A bênção do pai. E ele foi atrás disso. Pegou a primogenitura de Esaú, só que tinha uma diferença entre um e o outro. Esaú era peludo. Jacó não tinha pelos no corpo. Como enganar o pai? Aí a mãe ajudou, colocou uma veste, ele foi lá, recebeu a bênção do pai. E aí você volta, se você tiver com a sua Bíblia aberta, volta 2 páginas na sua Bíblia. No mesmo livro de Gênesis. Capítulo 27, versículo 30. Só para você acompanhar a história. E aconteceu, capítulo 27, versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-lhe a seu pai, e disse a seu pai, levanta, meu pai, e come a caça que o teu filho, para que abençoe a minha alma. E disse Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac, deu um estremecimento muito grande e disse, quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o também, também será bendito. Mais à frente no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 41, imagina você, deixa aí a Bíblia aberta aí que a gente já vai ler o versículo 41. Imagine você é detentor de uma bênção. Vem o teu irmão e rouba a tua bênção. O que vai acontecer? A ira sobe. Olha o que aconteceu, versículo 41. Aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse, porque não sobrou nada para Esaú. Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias da morte de meu pai, então matarei o meu irmão. Sede de vingança. Eu vou acabar com esse cara. Ele me deu uma volta. Mais ou menos assim que acontece quando alguém nos passa para trás, né? Mais ou menos assim. O sentimento que vem a Esaú foi esse. A mãe soube, somente até aí. A mãe soube. Jacó, você precisa fugir, porque seu irmão vai te matar assim que teu pai morrer. Aí Jacó falou assim, eu não sou bobo, vou fugir. Resultados de um enganador. Ele começou a peregrinar. Foi parar na terra da sua mãe. Chegou na casa do seu tio, irmão da sua mãe, Labão. Labão era um tremendo 7-1 também. Não perdi em nada para Jacó. Tremendo 7-1. Né? Quando Isaac veio para tomar a sua irmã por mulher, ele ficou de olho no ouro que Isaac lá atrás tinha trazido. Então Labão não era gente que prestasse também não. Bom, você é meu parente, você não vai trabalhar para mim de graça, disse Labão a Jacó. Então, pede o que você quer. Aí ele falou assim, eu vou trabalhar para você, você faz o seguinte, eu vou trabalhar e você me dá a mão da sua filha Raquel. Tudo bem, fechado o acordo. Você trabalha 7 anos e fica com Raquel para você. Ele trabalhou 7 anos, no final dos 7 anos, Labão deu uma volta nele, não deu Raquel em casamento, deu Leia. Leia mesmo. Leia ou Lia, não lembro agora. E Jacó falou assim, mas não foi esse o trato que eu fiz contigo. Eu posso imaginar a cara de Jacó agora. Dá para você imaginar? Pô, eu dei volta no meu irmão, agora eu estou tomando uma volta. Plantei, agora eu estou colhendo. Trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel. Trabalhou mais 7 anos, 14 anos. E aí teve as 2 filhas. E ali ele começou a crescer, começou a prosperar. Mas agora eu quero deixar a história de Jacó um pouquinho e vir para analisar essa história e não apenas contar. Primeiro, ele usou de sagacidade com seu irmão para roubar a primogenitura. Depois ele usou de mentira, foi ou não foi? Com seu pai,
Porque ele mentiu para o pai. Ele disse que era Esaú, para o pai abençoá-lo e não abençoar Esaú. Então a gente vê aqui ele dando uma volta no irmão, a gente vê ele mentindo para o pai e ele rouba a bênção do irmão. Consequência dessas atitudes de Jacó, teve que fugir. O tema da mensagem de hoje, eu deixei para falar agora, é encontrando-me comigo mesmo. Dá para você imaginar se encontrando consigo mesmo? Pastor, eu estou a vida inteira me encontrando comigo mesmo. Não. A gente passa a vida inteira, normalmente, fugindo de si mesmo. A gente passa a vida fugindo daquilo que realmente nós somos. Jacó passou parte da sua vida fugindo daquilo que ele era. Bom, vou fugir agora do meu irmão, senão meu irmão me mata. Vou lá para o meu tio. Aí o tio dá uma volta nele e ele começa a sofrer consequências. Interessante é que a bênção de Deus estava com ele o tempo inteiro. Mesmo com a vida toda torta, mesmo sendo um camarada enrolão, trapalhão, que enrolava todo mundo, que mentia para todo mundo, que agia de falsidade com todo mundo, Deus fazia ele prosperar. Inexplicável. Não me peça para explicar isso, que eu não consigo te explicar. Não dá para entender. Talvez Deus estivesse querendo que ele tomasse uma postura e ficou todo o tempo olhando para Jacó e torcendo. Uma hora você vai, uma hora a tua ficha vai cair, velho. Uma hora eu te pego na curva, como diz, né? Te pego na curva, eu te espero lá na frente. E toma a benção. E Jacó prosperou. E na época podia se casar com várias mulheres, ele teve várias mulheres, teve Léa, teve Raquel, teve as servas e teve um monte de filho, o gado prosperou, o camelo prosperou, as ovelhas prosperaram, mas Jacó não tinha paz. Toda aquela prosperidade não podia trazer paz ao seu coração. Por quê? Porque toda vez que ele tentava se encontrar consigo mesmo, ele olhava para trás e dizia: eu não presto. Eu sou esse camarada que está aqui, estou prosperando, estou ganhando dinheiro, vamos dizer assim, as coisas estão dando certo para mim, Deus tem feito milagres na minha vida de forma tremenda, mas eu não consigo ter paz com todas essas coisas. Por que eu não consigo ter paz? Porque lá atrás eu larguei um rastro que precisa ser consertado. Eu acredito que no momento em que Jacó sai da terra de Labão, e mais uma vez ele sai sem avisar, vou fugir de novo, pela segunda vez, porque o meu gado já é muito grande, e daqui a pouco seu pai vai querer me dar uma volta de novo, porque ele já me deu uma vez, vai querer dar a segunda. Falando para as esposas, imagino eu, nas entrelinhas de tudo que nós contamos aqui. Se você quiser ler, toda a história está em Gênesis, capítulo 27, 26 até o 34, 35, você lê toda essa história que é muito bonita. Naquele momento, Jacó cai em si e diz assim: até quando eu vou ficar fugindo? Até quando eu não vou encarar essa responsabilidade de poder chegar diante das pessoas e de cara limpa dizer: eu não sou mais aquele, eu mudei. Então nesse momento que ele sai fugindo do sogro, eu entendo, nas entrelinhas, apesar de não estar escrito no texto, mas nas entrelinhas que ele teve um encontro consigo mesmo. E ali ele começou a se autoanalisar e dizer: eu não posso continuar vivendo essa vida, eu preciso mudar. Porque a gente tem esse hábito de fugir de si mesmo. Por quê? Porque normalmente quando a gente se olha no espelho físico, o que você vê? O reflexo do seu rosto, do seu corpo. E você pode ver, o cabelo está despenteado, a maquiagem não está bem e tal, e aí você conserta aquilo que dá para consertar, que tem situações que não dá para consertar, né? Só no pitangui. Tem que ir lá, passar no bisturi. Mas as situações que dá para consertar, a gente conserta, para sair bonitinho, arrumadinho, não é assim? E na nossa alma? E lá dentro, como é que a gente faz? Não, lá dentro é diferente, pastor. Lá dentro eu não quero me encontrar comigo mesmo nunca. Porque a hora que eu me encontrar comigo mesmo, eu vou me assustar. Por que você vai se assustar encontrando consigo mesmo? Porque eu não quero me deparar com isso que eu sou. Então eu busco fugir disso o tempo inteiro. Fuga. Eu quero encontrar com todo mundo. Eu quero encontrar com o pastor, com os irmãos, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com qualquer um, menos comigo mesmo. Por quê? Porque a hora que eu olho no espelho da alma, vamos dizer assim, vamos supor que Deus coloque um espelho diante de você que pudesse refletir a sua alma. O que é que tem lá dentro? E aí você olha e talvez a gente
ao contemplar aquilo que tem dentro de nós, a gente não consiga olhar, a gente vira a cara. Tamanha a mediocridade que existe dentro de nós muitas vezes. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou pregando aquilo que Deus colocou no meu coração. Ao olhar para mim mesmo, eu já fiz essa análise. E eu disse um dia para Deus, Deus, eu não quero ser mais isso. Aí você se converteu, pastor. Não, eu já era membro da igreja. Então, essa mensagem não é só para quem não é crente, para quem ainda não conhece Jesus como Salvador, essa mensagem é para todos nós. Todos nós que temos dentro de nós mazelas, você é capaz de se olhar no espelho agora da alma, olhar para dentro de si e encontrar-se consigo mesmo e ver o quão miserável você tem sido, o quão mentiroso como Jacó você tem sido, o quão enganador você tem sido. Ou será que a gente vai continuar fugindo a vida inteira de si mesmo? E aí a gente coloca diante de nós aquela máscara bonita, e a máscara é aquilo que todo mundo vê, e a gente para os outros mostra tudo bonitinho. Mas lá dentro de nós a gente quer fugir o tempo inteiro, a gente quer sumir, desaparecer, porque a gente não se suporta. E não me suportando, como é que eu vou suportar alguém? Se eu não conseguir ter vida em mim, para quem eu vou transmitir vida? Jacó tinha tudo, mas não tinha paz. Jacó olhou para dentro de si mesmo, e naquele momento eu fico imaginando ele pensando no que foi que eu me tornei. Na caminhada da vida, no que foi que eu me tornei. No que foi que você se tornou na caminhada da vida, meu irmão. Desde que você nasceu até hoje, você é um ser humano. Você é indivíduo. Você só existe um igual a você no mundo, você mesmo, não existe outro. Portanto, para você poder ter um encontro real com Deus, que foi o que Jacó teve na passagem que nós lemos, você precisa primeiro encontrar-se consigo mesmo. Nesse período todinho aqui que eu estou relatando para vocês, Deus está quieto, Deus não fala nada. Você já reparou isso? Lê a história que você vai ver que Deus está só quietinho, esperando a posição de Jacó. A bênção de Deus estava com ele materialmente, mas a bênção espiritual não estava. A bênção maior, que é a do ser humano, independente do que você tem, mas é aquilo que você é. E o que você não é o que está aqui por fora. Não é o blazer, não é a calça, não é o sapato. É aquilo que você é por dentro em essência. E Jacó, quando se deparou consigo mesmo em essência, ele disse, eu não quero mais essa porcaria que está dentro de mim. Eu não aguento mais a mim mesmo. De posse dessa informação, ele tomou uma atitude. Porque quando a gente tem coragem de se encontrar consigo mesmo, e a gente vê as nossas mazelas, e nós vemos o quão miserável nós somos, nós só temos 3 caminhos que eu quero relatar para vocês agora. 3 coisas. Uma das coisas, continuar sendo o que é. Bom, eu sou isso tudo aqui de ruim, mas eu não estou a fim de mudar. Vou continuar assim. E aí continua vivendo uma vida usando máscaras, uma vida infeliz, uma vida sem paz, assim como era de Jacó. Uma vida de fuga, fuga dos outros e fuga de si mesmo. Vive fugindo de si mesmo, porque sabe que a hora que encontrar consigo mesmo, vai ter dor e vai ter sofrimento. Bom, essa é a primeira coisa, continuar como é. Ao depararmos conosco mesmo, com o nosso espelho da alma, a gente pode continuar sendo o que nós somos. Afinal de contas, Deus deu livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você sabe o que é certo e o que é errado, mas você pode fazer o que você quiser. Deus respeita você. Aliás, Ele nos fez tão livre, que você é livre até para sair da presença dEle se quiser, a hora que você quiser. Deus não te prende a Ele. Quando você recebe a Jesus como Salvador, entende o plano de salvação, tem uma vida, aceita Jesus como Salvador, e existe uma grande diferença entre aceitar Jesus como Salvador e se converter do seu mau caminho. Você concorda comigo? Que são coisas distintas. Muitos aceitam a Jesus. Jesus, eu te quero, eu te recebo como Salvador. Tá legal, agora vamos conversar. Ele vira as costas e vai embora, já recebeu Jesus, mas não quer se converter do seu mau caminho. O mau caminho continua, e a vida não muda. A vida continua exatamente como a vida de Jacó. Não existe mudança. Primeira coisa então que você pode fazer é continuar sendo como você é. Deus te faz tão livre que você é livre até para sair da presença dEle, Ele não vai te prender a Ele. Então fique à vontade, porque você é livre para tomar a decisão que você quiser diante de Deus.
Segunda coisa, você pode continuar fugindo de si mesmo. Você pode continuar como é, ou pode não concordar com aquilo que você é, querer mudar, mas continuar fugindo a vida inteira de si mesmo. Não enfrentar, não mudar. Aliás, para que haja mudança é preciso que haja uma batalha tremenda. E aí eu abro um parênteses aqui. O pessoal que costuma trabalhar com libertação, com cura, com essas coisas, batalha espiritual. Vamos marcar um culto de batalha espiritual. Como é que é o culto de batalha espiritual? Tragam as pessoas para serem... A gente aqui vai batalhar espiritualmente contra o demônio, e o demônio vai sair dessa pessoa e tal. Bom, se o demônio se manifestar, ele vai sair em nome de Jesus, não tenha dúvida disso. Só que a gente não precisa promover isso, essa é a minha visão. A gente chama isso de batalha espiritual. Eu acredito que a maior batalha espiritual não é essa. A maior batalha espiritual é essa que eu acho que você já entendeu. É aqui dentro. É aqui dentro. Porque diante do que você está e se depara com o que você é, você vai ter uma batalha espiritual travada para poder mudar. Se você realmente não quer ser mais isso, você vai ter uma batalha travada contra o diabo, que vai querer te manter escravizado para o resto da sua vida. Ele vai querer te manter fugindo de si mesmo o tempo inteiro. E aí, sim, você tem uma batalha espiritual a ser travada. E você tem a terceira opção: dar um basta. Eu não quero mais. Decisão. Atitude. Deus não chama covardes. Deus só chama homens e mulheres que têm coragem de enfrentar não só os inimigos externos, mas os inimigos internos, que são aquelas manias, aquelas coisas que nós adquirimos durante a vida, que não prestam, que a gente sabe que não presta, mas que a gente não tem coragem de se livrar delas. Não tem coragem de lançar fora, ou não tomou atitude de lançar fora. Deus te convida nessa noite para tomar uma atitude e dar um basta em tudo que você foi, caso tudo que você foi não seja aquilo que é o coração, que está no coração de Deus para a sua vida. Eu quero mudar, foi o que Jacó disse. Talvez não com palavras, mas com atitudes. Bom, de posse dessa informação, Jacó falou assim: eu estou decidido, eu vou mudar, eu não quero mais viver fugindo, nem dos outros, nem de mim mesmo. Vou voltar. Espera aí. A gente acabou de ler que o irmão dele queria fazer o que mesmo com ele? Matá-lo. O irmão estava irado. O irmão foi passado para trás, foi roubado, foi tudo. O irmão queria a vida de Jacó. Eu vou destruir Jacó, eu vou acabar com Jacó. Foi isso que ele declarou, não foi isso que nós lemos? Agora Jacó, com atitude no coração: eu não quero mais ser isso, vou voltar. Ainda que eu tenha que morrer, eu prefiro morrer do que continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Você consegue entender Jacó dizendo isso não com palavras, mas não é isso que dá para interpretar nas entrelinhas do texto? É. De posse dessa decisão, ele tomou atitude: vou voltar. E começou a voltar em direção à casa do seu pai. Eu fico imaginando agora a grande batalha espiritual que ele enfrentou. Jacó, teu irmão vai te matar. Jacó, teu irmão vai te matar. Eu sei, eu estou disposto a morrer. Mas eu não quero ter mais isso. Se eu tiver que morrer, eu prefiro morrer do que continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Eu abro mão até da minha vida, mas não abro mão de ser aquilo que Deus quer que eu seja no seu coração. No coração dele. Jacó volta. Aí, depois que ele encontrou-se consigo mesmo, ele teve um encontro com Deus. Aí o encontro com Deus foi a passagem que nós lemos. Quando ele chega aqui nesse lugar, e naquela época o sobrenatural acontecia com muito mais facilidade que nos dias atuais. Ver anjo era algo natural, e Jacó encontra-se aqui com o mensageiro de Deus, com o anjo, e ele diz: eu não vou te largar enquanto você não liberar a minha bênção. Eu estou decidido, agora eu preciso da tua bênção. Eu fico imaginando Deus naquele momento ali, dizendo: Jacó, você fez a sua parte, agora eu estou fazendo a minha. Sabe por quê? Primeiro não tem que começar em Deus, primeiro tem que começar em mim. Se eu dou o primeiro passo em direção a Deus, Ele vai dar todos os outros passos que precisar ser dado em direção a mim. Mas eu preciso dar o primeiro passo em direção a Deus. Eu primeiro preciso querer largar tudo aquilo que eu não quero que ser, para poder ser aquilo que eu sou no coração de Deus. Depois que eu dou esse primeiro passo, aí Deus então age em meu favor. Foi exatamente o que Deus fez com esse personagem. Foi exatamente
o que Deus fez na vida de Jacó. Primeira coisa, você não vai ser mais chamado Jacó. Sabe o que significava o nome Jacó? Usurpador, enganador, defraudador. Ele se chamava isso. Israel, pai de muitas nações. A primeira coisa, a primeira bênção que Deus deu a ele foi mudar o nome dele. E a segunda, Jacó, agora você tem a minha bênção, o que você vai fazer? Ele podia falar assim, bom, já que eu tenho a bênção de Deus, vou embora e eu não preciso mais voltar para minha casa e correr o risco de morrer pelo meu irmão. Jacó teve medo. Jacó foi, mas ele teve medo. Diz aqui o texto que ele separou a família toda em grupos. Tudo que ele tinha separou em grupos. Bom, se ele matar, pelo menos mata um grupo só, os outros se salvam. Se ele me matar, minha esposa fica viva. Se ele me matar, pelo menos uma parte do gado se salva. Vocês sabem qual foi o resultado dessa história? O irmão, quando o viu, correu e o abraçou. Sobrenaturalmente. O sobrenatural ali não foi o anjo. O sobrenatural não veio uma coluna de fogo. Não teve nada disso. Não teve reteté, não teve nada disso. Deus trabalhou no coração daquele homem, Esaú, com desejo de morte, com desejo de sangue, com desejo de vingança. Deus transforma aquilo tudo em amor. Meu irmão, você é meu irmão, não vou fazer nada contra você. Porque a partir daquele momento que Jacó tomou a decisão de viver aquilo que ele era, no coração de Deus, Deus começou a caminhar por ele. Deus falou, agora a tua briga é minha. Agora você não precisa mais comprar briga, a tua briga é minha. Sou eu que vou brigar. Dá para brigar com Deus? Você imagina Deus tomando a frente de tudo aquilo que aconteceu na sua vida até hoje, que eu não sei o que é, e falando assim, agora é comigo, não se preocupa mais. Quem vai tomar conta agora sou eu. Qualquer um que tentar entrar na sua frente, eu tiro. Fique tranquilo. Porque agora você sabe que você não prestava e decidiu mudar. A sua decisão fez tudo o que Deus precisava para poder agir em teu favor. Aí Deus entrou em ação. Agora ele pôde ter um encontro com Deus. Agora você pode ter um encontro com Deus, se você quiser, nessa noite, encontrar-se consigo mesmo. E como eu falei que a palavra é para todos, ela também é para mim. É para todos nós. A palavra... Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria que você refletisse nisso, porque isso é profundo demais. Encontrando-se consigo mesmo. O resultado é que você vai ter um encontro real com Deus. Talvez não seja face a face como foi com Jacó. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. E mostrando para você tudo aquilo que você tem sido. E que não tem agradado nem a você, nem a Deus, nem a ninguém. E que precisa ser deixado para trás. Bom, deixar para trás é difícil. Deixar para trás, a gente corre o risco de perdas. Deixar para trás, a gente corre o risco de perder. Perder de um lado para ganhar do outro, no querer e na vontade de Deus. Encontrando-se com Deus, o resultado na sua vida hoje só pode ser um mesmo: reconstrução. Deus quer reconstruir a sua vida hoje. Deus quer reconstruir a sua vida hoje. Mas você precisa encontrar-se consigo mesmo e olhar nesse espelho da sua alma agora e ver quão miserável você tem sido, caso essa seja a sua realidade. Quanto você tem mentido para si mesmo, para Deus e para as pessoas. Quanto você tem enganado a si mesmo, Deus e as pessoas. Se você tiver coragem para enfrentar a si mesmo agora, esse é o momento. Se você tiver coragem para dizer para si mesmo: eu não quero mais ser assim, eu não presto, eu quero mudar hoje, eu quero que a minha vida seja outra. Se você tiver coragem para fazer isso nessa noite, Deus está de braços abertos para você ter um encontro com Ele. Ainda que você já seja crente, ainda que você já seja membro de igreja, ainda que um monte de coisa, não importa. O que importa agora
é uma vida restaurada em Deus. Como adiar? Hoje é o dia, preciso decidir. Fale com Deus. Você precisa decidir enquanto o louvor toca. Resolvi não me esconder, se já não há tempo a perder. Não se esconda mais dele. Quando não há mais, não se esconda mais de si mesmo. Seguro pra estar, o que resta é deixar tudo para trás. Você precisa deixar tudo para trás como Jacó deixou e mudar. Clame ao Senhor para que Ele te mude nessa noite. Lute com toda a força da sua alma, mas não saia desse lugar como você entrou. É preciso ter coragem. Eu vou voltar até quem me abençoe. Muda meu nome, muda minha sorte, muda-me. Eu quero te fazer um convite. Eu preciso ter coragem. Se você quer ser livre de tudo que você foi até hoje, que nunca te satisfez e muito menos a Deus. Se você quer mudar em todas as coisas que existem dentro de você, que você sabe que não agradam a Deus, se você quer dar um basta nisso hoje e ter a sua vida reconstruída em Deus, para a glória dele e para que você tenha vida de verdade, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder, se já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e mudar. Não posso mais fugir, não tenho medo. Sai marcado desde que nos estudamos. Eu vou voltar atrás, que me abençoe.